Então, reverências a todos. Eu me chamo Dattatreya Dasa, sou discípulo de Sua Santidade Bhaktidhira Damodara Swami. Irei falar agora sobre o Gaura Arati, a convite da ISKCON Bahia. Mangalacharan. Então, algumas palavras auspiciosas a fim de remoção de obstáculos, prestação de reverências e solicitação de bênçãos. Sucessão discipular. A Imaculada Sucessão Discipular. Alma Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptanyena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyanda Dati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Ditam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Rishabhanu Sutedevi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Yashcha Kripa Sindhu Bihaiva Chapatita Nampavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasat Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyate Vishatarine Ramaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shriati Bhakti Dhirananda Modari Tinamine Yati Shri Bhakti Tirtaya Guna Bhava Nuvartine Sarvada Sarva Bhaktanam Sarvaraksha Pradaine Shri Radha Krishna Gauranga Gayasi Sarvada Prabhu Nityananda Kripamurti Pranamami Punapuna. Então, a Imaculada Sucessão Discipular, aqui na base, meu mestre espiritual, Sua Santidade Bhaktidhira Damodara Swami, logo em seguida, o mestre do meu mestre, Sua Santidade Bhaktitirtha Swami, logo em seguida, na auréola verde, Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, o mestre de Srila Prabhupada, Sua Divina Graça, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. E a sucessão discipular segue até os pés de lótus de Shri Krishna. Tá ok? Então, passando para o seguinte. Então, Gaura Arati, ok? É o objeto do nosso estudo aqui, nesse momento. Composição de Bhaktivinoda Thakur, o idioma de composição foi o bengali. Gaura se refere ao Senhor Chaitanya, pela sua tez dourada, tez amarela, em oposição a geralmente a tez negra, a tez azulada, a tez acinzentada, em que Krishna geralmente aparece. Arati é uma palavra em bengali e em hindi que faz referência ao sânscrito, a palavra sânscrita aratrika, que corresponde à lamparina em nome da cerimônia de oferenda. Esses significados foram tirados de dicionários conceituados no estudo de sânscrito, como Spoken Sanskrit e como Moniero Williams, dois dicionários de renome dentro do estudo do sânscrito. Tá bem? Em uma literatura muito importante em que foi montado esses slides, é o Pancharatra Pradipa, muito usado pela ISKCON no que diz respeito à adoração às deidades. Lá faz um cortejo entre o sistema Pancharatra e o sistema Vaidika, ok? Então, fazendo referência a esses dois sistemas. Pancha quer dizer 5, Ratra quer dizer noites, porque esse conhecimento foi passado durante 5 noites do Senhor Vishnu para o Senhor Brahma. Durante 5 noites foi passado esse conhecimento Pancharatra, desse sistema Pancharatra. E a situação do passatempo é a seguinte: na confecção do universo, na construção do universo, o Senhor Vishnu, ele passou todo o sistema védico, todo o conhecimento védico para o Senhor Brahma. 2 demônios, Madhu e Kaitaba, eles roubaram ardilosamente, de uma maneira ardilosa. Isso é descrito no Narada Pancharatra. Eles roubaram esse conhecimento do Senhor Brahma.
numa seção do Narada Pancharatra que se chama Padma Samhita, comumente conhecida como Padma Samhita. Ok? Então, após roubarem o seu Brahma confuso, retornou para o Senhor Vishnu e solicita novamente, descrevendo a situação. 2 demônios, Madhu Kaitaba, roubaram de mim esse seu conhecimento que outrora o Senhor me enviou, que tinha acabado de me dar. Então eu gostaria que, me precavendo até de uma segunda investida desses 2 demônios e me roubarem novamente esse conhecimento, eu gostaria de solicitar não só o próprio conhecimento que eu acabei de perder, mas também como um conhecimento que fique para mim, caso ele seja roubado novamente, de uma maneira a te adorar o Senhor Vishnu, adorar o Senhor, que cause regozijo, que cause felicidade, que cause satisfação ao Senhor se eu realizar tal adoração. Então, durante 5 noites, o Senhor Vishnu concedeu ao Senhor Brahma o conhecimento do sistema Pancharatra, tá bom? Que é a adoração que a gente conhece na ISKCON, né? Em que se adora Krishna oferecendo lamparina de ghee, incenso, pasta de sândalo, banho, não é? Flores, alimentos, todo esses elementos que constituem o sistema Pancharatra. O sistema Vaidika, ele é descrito no Pancharatra Pradipa como um sistema em que se oferece apenas mantras, ou seja, exclusivamente mantras às deidades, tá bom? Então o Pancharatra Pradipa, ele fundamenta o sistema, ele fundamenta toda a redação dele em cima do sistema Pancharatra, né? E em cima desse passatempo, dizendo que Vishnu forneceu a Brahma o sistema Pancharatra como maneira de agradá-lo, foi justamente solicitação de Brahma, uma maneira que eu te agrade, que eu gere felicidade no Senhor. Por favor, me passe essa maneira de adorá-lo. E a maneira passada do Vishnu, né, pelo próprio objeto da adoração a ser adorado, foi o sistema Pancharatra. Também fundamentando aqui, né, toda a base de adoração da ISKCON em cima do sistema Pancharatra e não do sistema Vaidika. Não que não haja mantras, né, mas não exclusivamente mantras, né? Existe toda uma série de elementos que são ofertados cuidadosamente ao Senhor em horários apropriados, né? Em horários apropriados, ok? Passando o seguinte, slide seguinte. O horário em que acontece o Goura Arati, 1 hora após o pôr do sol. Em conversa gravada em 4 de novembro de 76 em Vrindavana, Prabhupada pergunta: em que horas acontece o pôr do sol? Aí Harishauri, um devoto, em seguida responde: aproximadamente 5h30. Prabhupada na sequência fala: 5h30? Tá bem, então 1 hora após. 6h30 está tudo bem, 6h30 está tudo certo, 6h30. A situação dessa conversa é justamente a convenção de que horas iria ocorrer o Goura Arati, o Arati do entardecer. E aqui, né, como nós podemos perceber claramente, Prabhupada estabelecendo como 1 hora após o entardecer aproximadamente. Em outras conversas, Prabhupada fala de uma maneira mais assim, aproximada, né? Ele fala assim, de 30 minutos a 1 hora, em outra conversa com Banu Swami. De 30 minutos, mais aproximadamente é isso. Ó. De 30 minutos a 1 hora após o pôr do sol, de uma maneira geral. Ok? Em outra conversa gravada em 22 de abril de 72, Tóquio, Sudama falando: então quantos aratis completos nós devemos realizar, Srila Prabhupada? Prabhupada responde: 3 principais, Mangalarati, Bhogarati, Sandhyarati. Esses são principais. Em seguida pode-se oferecer Shayana Arati, antes de ir para a cama, Shayana Arati. Tá bom? Então aqui a gente coloca o Gaura Arati, né, com outra denominação, Sandhya Arati, né, o Arati do entardecer, o Arati do começo da noite. Sandhya, é justamente isso, é um outro nome, Gaura Arati. Tá bom? Então colocando o Gaura Arati no rol dos 3 principais Aratis que acontecem dentro daquele sistema Pancharatra passado por Senhor Vishnu para Brahma. Então, esses são principais. Em seguida, pode-se oferecer Shayana Arati antes de ir para a cama. Shayana Arati. Tá bem? Então, a importância do Gaura Arati no sistema de adoração Pancharatra é de suma importância. Tá bom? Está no hall
daqueles 3 principais árates que acontecem no dia para as deidades. Como podemos notar nessa conversa de Prabhupada em Tóquio, 22 de abril de 72. Tá bom? Então, continuando uma passagem aqui do Pancharata Pradipa, cada tabela de boga é seguida por um Arati. Isso é uma passagem do Pancharata Pradipa, essa é a primeira linha que eu coloquei aqui. Né? Vamos relê-lo. Cada tabela de boga, ou seja, cada tabela de alimentos que são ofertados às deidades, é seguida por um Arati, por uma cerimônia de adoração. Ok? Então, primeiro alimenta, depois adora. É isso que quer dizer aqui, essa sequência. Primeiro serve comida, depois adoração. Esse é um padrão, tá bom? Exposto no Pancharata Pradip. Coloquei reticências aqui porque é um hall, é uma lista extensa, tem muitos subitens, é uma tipologia muito copiosa, muito grande, né? Então, pontos principais aqui, logicamente longe da minha intenção de esgotar todos os pontos, apenas falar sobre aspectos gerais sobre Goura Arati, né? O padrão de alimentação completa, justamente dessa boga que é oferecida antes do Arati, e mais especificamente a boga servida antes do Goura Arati, né? Que boga é essa? Existem padrões de alimentação, eu vou expor aqui o padrão completo de alimentação para que seja servido uma boga nesse horário, né? Então, aqui vocês podem consultar depois na internet, são pratos típicos, né? Puri, paratha, kachori, dal levemente espesso, arroz, bhadi, sabji, doces de grãos, leite com frutas. Tá bom? Esse daqui é um padrão completo para ser servido de alimentação nesse Arati, tá ok? Tudo isso, mais uma vez ressaltando, retirado do livro de Brahmanas, padrão de adoração das deidades da ISKCON. Tá bom? No seu padrão, no nível full, nível elevado, no nível high, mais elevado, ok? Pancharata Pradipa, outra referência do Pancharata Pradipa aqui, a tabela das deidades. A boga que é servida antes do Sandhya-aratrika, ou seja, do Bhoga, a boga que é servida antes do Goura Arati é chamada Shitala Boga, ou seja, uma boga refrescante. Shitala quer dizer isso, refrescante, né? Fazendo remissão a uma boga mais leve, né? Livre de muitos condimentos, livre de muita pimenta. Uma boga que é servida nesse Arati, uma boga que vai ficando mais suave à medida que a noite vai se consolidando, vai se adentrando na noite, entendeu? Isso é uma recomendação das escrituras védicas, né? Que a boga seja da noite, seja mais, vá caindo a tendência de colocar mais pimenta e mais condimentos, né? E essa chitala boga como padrão, né? Da noite, arroz, sabe de puris e rálava, aquele doce. Lembra do padrão anterior que a gente viu que tem que conter um doce no seu padrão mais elevado, tem que conter um doce de grãos, né? Aqui é a rálava, um doce muito apreciado, muito gostoso, né, feito à base de semolina, o grão usado aqui, né, a semolina é uma parte do grão de trigo, uma parte nobre do grão de trigo, tá bem? A parte nobre do grão de trigo, se faz esse doce rala, você pode rechear ele com banana, com abacaxi, com passas, que fica muito saboroso, tá bom? Então, passando para o slide seguinte, fundamentando o Goura Arati na Krishna Lila, né? O Goura Arati representa aquele momento em que Krishna é adorado após tomar a refeição do entardecer, tá bem? Então, na Krishna Lila, representando essas refeições do entardecer, a gente pode tirar um extrato aqui do capítulo do Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 42, logo no preâmbulo, tá bom? Srila Prabhupada fala o seguinte: ao pôr do sol, Krishna e Balarama retornaram para o acampamento dos vaqueiros para as suas refeições do entardecer. Então Goura Arati vem aqui como um Arati logo após essas refeições do entardecer, Krishna Balarama, ok? Da Suprema Personalidade de Deus, tá bem? Isso é bem nítido nas escrituras, tá bem? Que essa Sandhya Aratrika, esse Arati do entardecer, ele vem após essas refeições, vem a calhar nesse sentido de ser o Arati que vem logo após essas refeições do entardecer. Outra passagem aqui do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, capítulo 13,
Todos os garotos trabalharam com suas mães, como de costume. E suas mães também, na chegada do entardecer, banharam suas crianças, decoraram-nas com tílaca e ornamentos e deram-nas necessária comida após o dia de trabalho. Tá bem? Mais uma vez aqui representando a refeição do entardecer como de hábito do Senhor Krishna. Após ordenhar as vacas, seja no acampamento, seja em casa, após um dia de trabalho, entendeu? É aquela refeição que Krishna toma, né, que deve ser seguida do Gora Arati, lógico, né, que a remissão justamente é essa, mas falando agora sobre a refeição, aquela refeição que vem depois de um dia cansativo, né, exausto de brincadeira, de trabalho, etc. Quer seja de brincadeira, quer seja de trabalho, quer seja em casa, quer seja em acampamentos, tá bem? Que logo em seguida Krishna vai ter um descanso, um momento de descanso, tá ok? Aratis principais, um dos aratis principais do Gora Arati, tá bem? Na Gaura Lila, a fundamentação tirada aqui agora do Chaitanya Charitamrita, né? Shri Krishna como Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ao entardecer, após finalizar sua dança no pátio, no templo Gundit, o Senhor observou a cerimônia de Arati, tá bem? Então aqui a gente pode notar, nós podemos notar que o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu participando de um Sandhya Arati, né? Em seguida ele foi para Aitota e descansou à noite. Tá bem? Após verem o Dhupa Arati, né, no começo da noite, isso é dito no Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 11, verso 214. Aqui em Madhya Lila, capítulo 14, verso 65. Então, eles todos começaram o canto congregacional no Sandhya Arati, né, aqui chamado de Dhupa Arati, Dhupa incenso. Tá bom? No Pancharata Pradipa ele faz remissão do que é um Dhupa Arati, para ser considerado um Dhupa Arati, os elementos que devem ser contidos, né? Basicamente incenso, flores e água. Tá bem? Aqui Dhupa Arati, no começo da noite. Então o inspetor do templo veio e uma denominação genérica, tá bem? Então o inspetor do templo veio e ofereceu guirlanda e pasta de sândalo a todos. Tá bem? Então é isso. Corroborando aqui a importância desse Arati do começo da noite, tá bom? Sandhya Arati, colocando no patamar, no hall daqueles Aratis em que são os mais importantes do dia. Tá bem, agora no último slide eu vou tirar passagens do Narada Pancharatra, naquela sessão em que eu falei, que fala sobre, ou melhor, Narada Pancharatra do volume 2 e do capítulo 6. Tá bem aqui logo no primeiro verso. A passagem é a seguinte, o excerto é o seguinte, a passagem do verso. Agora irei descrever o processo de adoração pelo qual alcança-se Samipya Mukti. Mukti, liberação, Samipya, associação. A liberação da associação diretamente com Deus, com Krishna. Tá bem? Então, a intenção aqui desses versos é colocar o processo de adoração, Gaura Arati, né? Não como algo estético, algo somente de ilustrativo, algo retórico, uma peça descartável dentro de um processo de práticas religiosas. Não, não é isso. É um processo fundamental, é um processo que tem uma substância, que tem um corpo, entendeu? Que tem uma filosofia por trás, que tem um substrato védico por trás e que mais do que tudo concede liberação, entendeu? Não é um nada, não é uma peça estética apenas de exposição que pode ser facilmente removível dentro de uma vida religiosa. Não, tem uma finalidade específica, tem uma fundamentação específica. E essa finalidade, no que diz respeito à finalidade, é concessão de Samipya Mukti, somente isso, somente associação direta com o Senhor Krishna, né? Então, é algo muito grandioso, tá bem? Outra passagem aqui do Narada Pancharatra 2.6.19. Dessa maneira deve-se adorar Shri Krishna com a mais elevada humildade, oferecendo-lhe incenso, lamparina de ghee, pasta de sândalo, flores e outras parafernalhas. Perceba que o sistema Pancharatra, né, em oposição ao sistema Vaidika,
né? Perceba que não só mantras, está se oferecendo um incenso, está se oferecendo lamparina de guia, está se oferecendo sândalo, flores e outras parafernálias, né? Quem teve a oportunidade de ler o Narada Pancharatra vai ver que o rol é extenso sobretudo o Pancharatra Pradipa, né? Em seguida deve-se também oferecer ao Senhor um purificador de boca, ok? Narada Pancharatra, volume 2, capítulo 6, verso 19. Tá bem? Então, Goura Arati, em resumo, em suma, composição de Bhaktivinoda Thakura. Goura, referência ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Arati, palavra bengali e hindi, que faz referência a Aratrika, que é uma cerimônia de oferenda de adoração. Tá bem? Colocar esse Goura Arati dentro do sistema Pancharatra, tá bem? Que são oferecidos elementos ao Senhor Krishna de uma maneira muito zelosa, muito comedida, assim, no que diz respeito à atenção, de uma maneira comedida, assim, no que diz respeito à atenção aos elementos a serem ofertados para Krishna, de maneira muito detida, né? Os elementos são catalogados nas escrituras védicas e não ao léu, tá bem? Que vão constituir a Mahaprasada, né? O elemento purificador para os outros praticantes, para os praticantes em geral, tá bem? Concessor de Samipya Mukti. Samipya Mukti, tá bem? Então é isso que eu tinha para apresentar. Gaura Arati Ki Jai, Srila Prabhupada, todas as glórias Ki Jai, todas as Srila Prabhupada. Haribol.